Olha, a minha primeira meta é manter o tribunal no nível de excelência em que eu recebi da gestão da conselheira Rosa, que por sua vez sucedeu a conselheira Dude, conselheiro Dinon, eu falo apenas dos meus contemporâneos aqui. E todas foram gestões que me ensinaram alguma coisa. Eu cheguei aqui em 2020, no início da pandemia, entendeu? E o tribunal, nesse período, passou por uma fase de transformação muito intensa, de adequação à digitalização, que nos levou a uma série de avanços. E foram gestões que eu considero como da melhor qualidade. Então, a primeira meta é isso. Além disso, é a crescente inserção do tribunal a nível da proposição de políticas públicas e do acompanhamento do resultado delas, da aferição, não só a nível da contabilidade pública, digamos assim, mas a nível do impacto perante a sociedade dessas ações dos poderes, principalmente o poder executivo, no sentido do atendimento das necessidades dos cidadãos do Estado, que é o objetivo comum de todos nós. Como eu lhe digo, por exemplo, essa questão da digitalização foi um passo muito importante, porque hoje os processos eles têm uma possibilidade de acompanhar quase em tempo real as ações do jurisdicionário, que são as secretarias, os órgãos da administração direta e indireta, e sobre o aspecto da aplicação dos recursos públicos em projetos, da aplicação dos recursos públicos nas transferências voluntárias, que é aquilo que o governo disponibiliza de recursos, por exemplo, para uma prefeitura, para um programa em que ele faça ou em comum acordo com a prefeitura, ou junto, ou então que ele dê o recurso para que aquela atividade, aquela obra ou aquela nova política pública seja implantada a nível do município. Então, hoje nós temos a possibilidade de acompanhar isso muito mais de perto. Então, há realmente a possibilidade do tribunal estar mais junto, no sentido de fiscalizar mais rapidamente. Não é justo que um gestor que se afaste de um cargo espere 5, 6 anos pela aprovação da análise do seu trabalho enquanto gestor público, a nível da aplicação de recursos. É uma coisa muito constrangedora para a gente, e recentemente o TCU estabeleceu que se adotassem os mesmos prazos penais e civis da lei para considerar a prescrição dos processos. Então, isso forçosamente faz com que o tribunal procure priorizar o que é importante. Eu, quando cheguei aqui, tive a oportunidade de julgar convênio para ajuda de bloco de carnaval em cidade do interior do valor de R$ 1.500. Ora, isso é uma perda de tempo para uma instituição cara como a nossa. Que a sociedade espera que a gente, como custa dinheiro público proveniente do imposto das pessoas, que a gente priorize efetivamente naquilo que é relevante, entendeu? Nos grandes projetos, nos grandes repasses de recursos, entendeu? Nas grandes ações e também na parte concernente a políticas públicas e a prestação de serviços, que se atenha àquilo que é efetivamente fundamental para a população, como funciona o setor de saúde, como funciona a educação, como funciona a segurança pública, a manutenção da infraestrutura a nível do Estado, e coisas que também envolvem dinheiro público, mas que são de menor importância,
que o tribunal faça por amostragem, não individualize com um número de processos que acabem sufocando e sobrecarregando a agenda dos conselheiros, que, em última análise, são os relatores desses processos a nível final no tribunal. Nós estamos julgando muito mais processos do que estão entrando no tribunal. Então, a gente reverteu uma curva que era cada vez mais. Nós temos um acúmulo de processo maior em relação ao número de julgamentos. Com essas medidas, isso se inverteu. Nós estamos julgando muito mais do que estamos recebendo. O governo tem que estar preparado para ter instrumentos que disponibilizem para o controle a possibilidade efetivamente de acompanhar e controlar. E isso tem acontecido. Nesses episódios, sempre há solicitação por parte do governo que disponibilize técnicos para acompanhar os processos quando eles são absolutamente emergenciais. Caso uma enchente, você vai distribuir cesta básica, você vai mandar uma estrutura para auxílio médico, vamos dizer, entendeu? Sempre há a presença do tribunal próximo, acompanhando aquelas providências. É nossa obrigação ajudarmos o jurisdicionado e, em última análise, darmos resposta, não sermos um dificultador da resposta para quem está precisando daquela solução. Então, você tem que estabelecer mecanismos e continuará a haver a responsabilidade por qualquer desvirtuação no que deve ser feito. E não há a hipótese de ninguém ser responsável se o que for feito não for o correto. Mas, na minha visão, eu acho que nós temos que dar todas as chances para que seja uma operação em que haja fiscalização, mas que também não haja prejuízo em sanar o mais rápido possível aquele problema. É uma característica do judiciário essa posição de retaguarda. Inclusive, veja bem, a justiça, o poder judiciário, ele é inicialmente inerte. Quem provoca o judiciário é através de uma ação do Ministério Público. E aqui é mais ou menos assim, é mais ou menos a mesma coisa. Nós não temos uma interação com a população como uma sistemática da nossa atuação. Nós somos uma instituição de controle, mas estamos atentos para a ponta dos serviços públicos também. Então, se é muito comum, através da nossa ouvidoria, por exemplo, Conselho Tutelar de Escola se queixar que na escola tal a merenda não está adequada, ou que os professores faltam, ou que as carteiras estão danificadas, e o tribunal age no sentido de chamar, ele institui uma representação contra aquele fato pontual, ele é averiguado, constatada a veracidade, haverá será Estado o poder responsável, a instituição responsável por aquele fato, objeto dessa representação, e acompanhado por parte do tribunal a solução que vai ser buscada o mais rápido possível. Então, nesse aspecto, muitas vezes, a sociedade não toma consciência de que foi uma ação do tribunal que ajudou a sanar aquele problema. Eu tive a oportunidade de ser parlamentar antes da Constituição de 88 e depois da Constituição de 88. Antes da Constituição de 88, nós não tínhamos Constituição, nós tínhamos um amontoado de atos institucionais do período da ditadura militar, todos
que violentaram o sistema legal e constitucional do país. Mas, inquestionavelmente, as prerrogativas dos estados cada vez mais são suprimidas por decisões emanadas dos poderes superiores, principalmente o judiciário. Nós tivemos aqui, recentemente, o julgamento de uma ação de inconstitucionalidade relativa à independência administrativa e financeira do nosso Ministério Público de Contas, do Ministério Público de Contas, junto ao Tribunal de Contas. E, para mim, isso assim, é um exemplo de quanto as coisas estão um pouco fora da ordem que deveriam ser. Eu, pela minha formação, eu sou uma pessoa que acha que decisão judicial ela é para ser cumprida, embora todo cidadão deve ter a capacidade de recorrer, se ele não acha justo, se ele não concorda com aquilo, se ele não, digamos assim, se conforma com aquela decisão que lhe foi imposta, mas ele tem a obrigação de cumprir. E eu vejo como cidadão uma grande preocupação com isso, porque quando acabou a Constituição de 88, quando ela foi posta em vigor, havia uma preponderância antes ainda do Poder Executivo muito grande. A palavra do Executivo era muito forte. Ele formulava o orçamento, ele era o detentor do destino da esmagadora maioria dos recursos públicos. Por concessão de governos fracos em determinadas circunstâncias, houve uma transferência para o Congresso muito grande de competência para estabelecer aonde são investidos os recursos públicos. Isso, se nós tivéssemos um regime parlamentar, seria o que seria a prática, mas na realidade nós não temos. Então, é evidente que eu creio que o TCU gostaria de ter mais visibilidade para essas emendas que são, em última análise, vão levar à aplicação de parte dos recursos públicos, que é competência dele fiscalizar, entendeu? O TCU trabalha diferente de nós aqui. Enquanto nós, de um modo geral, fiscalizamos todos os recursos do Estado, o TCU trabalha por amostragem. Ele só trabalha quando há o que se chama uma tomada de contas especiais, quando foi identificado algum problema numa obra, por exemplo. Aí o TCU entra para investigar e julgar. Ele não tem uma rotina de analisar as contas todos os anos, de todos os ministérios, não existe isso lá. O governo federal é uma coisa muito grande, com muitas ações pelo país inteiro, seria quase impossível uma fiscalização global disso, entendeu? Mas eu posso lhe dizer que é com preocupação que eu vejo não só essa questão da hipertrofia, digamos assim, de algum setor do equilíbrio institucional entre executivo, legislativo e judiciário, assim como preocupa também a judicialização exagerada, entendeu? Por parte do Supremo Federal, por parte de alguns tribunais, em relação a competências do Poder Executivo ou do Legislativo. Quando o Judiciário resolve legislar, interpretar o que a lei diz só sob o ponto de vista dele, alguma coisa está errada, entendeu? Eu não sei lhe dizer exatamente como, mas eu acho que todos têm que ter a maturidade para repactuar algumas coisas,
em prol, em última análise, da estabilidade política do país e da preservação do regime democrático, que é o que pode ter de mais importante para nós.